Biografia de Isobel Kuhn, capítulo 5. Intenção missionária. No início do ano letivo, Belly retornou a Vancouver para seu segundo ano de ensino na terceira série. Seu coração podia ter se tornado missionário, mas a realidade era que ela não tinha nem o dinheiro nem a bênção de seus pais para prosseguir nessa direção. Ela decidiu que tudo o que poderia fazer era continuar orando e esperar para ver o que iria acontecer. As crianças da turma eram um pouco mais fáceis de se controlar desta vez, e Belly conhecia muito melhor o currículo. Depois de voltar a dar aulas, ela começou a frequentar as aulas noturnas do seminário bíblico em Vancouver, pensando em alcançar seu objetivo. No entanto, Belly calculou que em seu atual ritmo de estudos no seminário, ela levaria 35 anos antes de poder chegar ao campo missionário. Enquanto isso, Belly tinha pouca comunhão cristã com pessoas de sua idade em Vancouver, mas se relacionava com a senhora Fauche, uma mulher de meia idade que tivera que se aposentar cedo do serviço missionário em Formosa por causa de sua asma. Belly e a senhora Fauche se reuniam uma vez por semana para orar e se encorajar. Às vezes, porém, Belly tinha de admitir que aquelas reuniões não eram muito encorajadoras. Ela não via como poderia escapar de sua situação e sair para o campo missionário. Outras pessoas tinham histórias milagrosas de Deus provendo o necessário para elas partirem, mas Belly sentia como se estivesse apenas avançando com esforço, vivendo de um salário até o outro. O Natal e o Ano Novo de 1924 chegaram e passaram, enquanto Belly continuava a ensinar durante o dia e a frequentar as aulas à noite. Certa ocasião, na primavera de 1924, Belly recebeu um telefonema que mudaria sua vida. Uma jovem chamada Marjorie Harrison, que Belly conhecera nos abertos no verão anterior, e fez um pedido que parecia um pouco misterioso. Estou hospedada na casa da missão para o interior da China, aqui em Vancouver. Gostaria que você viesse me visitar agora, se possível. Belly concordou, e durante a viagem de bonde para conhecer Marjorie, ela tentou imaginar o que poderia ser aquela reunião. As duas haviam conversado algumas vezes no aberto, mas não tiveram contato uma com a outra desde então. Até onde Belly se lembrava, Marjorie era uma candidata para ser missionária da missão para o interior da China, e já deveria estar na China. Sobre o que ela poderia querer conversar com Belly? Marjorie estava em pé na porta da missão esperando por Belly. As duas mulheres trocaram um grande abraço apertado. É tão maravilhoso vê-la novamente, Belly, Marjorie exclamou. Venha até o meu quarto, tenho muito a lhe dizer. Belly seguiu Marjorie escada acima e sentou-se em uma pequena cadeira enquanto Marjorie se sentava na cama mesmo. Deixe-me contar-lhe o que está acontecendo, começou Marjorie. Tenho certeza de que você sabe que eu deveria ir para a China com a missão para o interior da China. Belly assentiu. Todos nos abertos durante o verão sabiam que Marjorie estava planejando há vários anos ir para a China e que estava nos estágios finais da preparação. As coisas não correram como eu imaginava, continuou Marjorie. Tudo estava pronto para eu ir, e tudo o que eu precisava fazer era realizar meus exames médicos. Sua voz então baixou para quase um sussurro. No entanto, o médico não me liberou. Sofro de dores de cabeça há anos, e ele me disse que a experiência da missão para o interior da China tem mostrado que se você tem disposição para dores de cabeça em casa, elas serão 10 vezes piores no calor e na agitação da China. Belly permaneceu sentada completamente em choque. Você quer dizer que você não vai mais para a China? Depois de todo esse planejamento, como eles puderam fazer isso com você? Por que eles não deixam você ir e ver se suas dores de cabeça serão realmente tão ruins? Marjorie sorriu. Belly, está tudo bem. Orei sobre o assunto e estou bem com a decisão tomada. É claro que eu queria ir, mas sei que Deus tem outra coisa para mim aqui. Belly permaneceu sentada, ainda se perguntando por que ela estava lá. Obviamente, Marjorie não queria que alguém simplesmente se compadecesse dela. Belly notou um brilho nos olhos de Marjorie enquanto ela continuava a falar. E isso me leva ao ponto em que estou agora. Eu trabalhei e economizei dinheiro suficiente para a minha passagem para a China, mas sinto que o dinheiro é do Senhor. Quando descobri que não poderia ir à China, orei a respeito do dinheiro e pedi a Deus que me mostrasse
mostrasse o que fazer com ele. Hoje à noite, a senhorita Foch veio jantar e ela mencionou que você tem chamado para ser uma missionária na China. No entanto, no exato momento em que ela disse isso, eu soube que Deus estava me dizendo para lhe dar o dinheiro. Belly engoliu em seco e sentiu os olhos se arregalarem. Pela primeira vez na vida, ela não conseguiu pensar em nada para dizer. Marjorie continuou: eu gostaria que você usasse o dinheiro para frequentar o Instituto Bíblico Moody, em Chicago. Deve haver dinheiro suficiente para pagar sua passagem de trem até lá, bem como as mensalidades do seu primeiro ano de estudo e para um quarto para você se hospedar. Belly sentiu lágrimas rolando em seu rosto. Você tem certeza? Ela perguntou. Isso é muito dinheiro. Você ainda poderia usá-lo. Tenho certeza disso. Marjorie estendeu a mão e segurou a de Belly. Economizei cada centavo desse dinheiro, acreditando que ele deveria ser usado para enviar um missionário para a China. Na época, eu pensava que essa pessoa seria eu, mas agora acredito que é você. Então deixe-me usar o dinheiro para ajudá-la a chegar lá. É claro, ela acrescentou, você ainda terá que crer que Deus proverá o dinheiro para seus gastos pessoais e para as mensalidades do seu segundo ano. Isso vai ser um obstáculo para você? Não será o meu maior obstáculo, Belly respondeu. Meus pais não estão felizes em me ver partir, nem meu irmão. E meu pai está com dificuldades financeiras agora. Não consigo pensar em um momento pior para deixar todos eles, a menos que Deus esteja me chamando para ir, e eu acredito que Ele está. Então eu acreditarei juntamente com você, disse Marjorie. E juntas oraremos para que Deus remova os obstáculos e para que você esteja sentada na sala de aula do Instituto Moody em setembro. Belly deixou a pousada da missão para o interior da China como se estivesse em transe. Ela poderia realmente estar a caminho do campo missionário? Será que a mãe deixaria ir algum dia? Naquele fim de semana, enquanto visitava os pais, Belly tentou novamente com gentileza abordar o assunto de se tornar missionária. Mas sua mãe, ao que parecia, estava tão determinada como sempre em impedir que ela se tornasse uma missionária. Isobel Miller, eu já não lhe disse, você vai ter que passar por cima do meu cadáver. Ela gritou e depois explodiu em lágrimas, antes de correr para o quarto. Ela não desceu pelo resto do dia, dizendo que estava doente demais para se levantar ou comer. O pai de Belly lhe deu um novo sermão a respeito de não perturbar sua mãe. Belly decidiu que Deus teria de realizar um outro milagre, porque ela não via outra maneira de chegar à China. Naquele verão, Julia convidou Belly para voltar aos abertos e ofereceu a ela um trabalho como garçonete na cafeteria. O trabalho seria em troca de hospedagem e alimentação gratuitas. Dessa vez, Belly aproveitou a oportunidade para partir. Não havia outro lugar em que ela preferisse estar no verão. Belly havia falado com tanto entusiasmo sobre sua experiência nos abertos no ano anterior que seu pai decidira se inscrever para a conferência de verão também. Os dois partiram junto para Washington. O orador principal da conferência nos abertos naquele verão foi um homem chamado James Francis. Ninguém na conferência parecia saber muito sobre o homem, exceto que ele era um missionário inglês que servia na missão para o interior da China. Belly encontrou um assento no auditório ao ar livre, situado em uma fenda no meio de uma clareira de pinheiros. Ela estava sentada com os outros participantes da conferência, esperando que a primeira sessão noturna do seminário começasse. Após o canto de vários hinos, James foi apresentado à multidão. Era um homem esbelto, com uns 30 e poucos anos. Com um sotaque inglês forte, ele contou aos que estavam reunidos um pouco sobre si mesmo. Nascera em Londres e, quando frequentava a universidade, sentiu chamado para ser missionário. Em 1908, aos 22 anos, ele foi para a China para servir na missão para o interior da China, onde serviu 16 anos antes de tirar sua primeira licença. James contou como a missão o enviara para trabalhar perto da fronteira com a Birmânia, na província de Yunnan, que ficava no sul da China. Nos primeiros anos de seu serviço, ele compartilhou o evangelho com os residentes chineses da região e ajudou a estabelecer
estabelecer pequenas igrejas. Durante esse período, ele via frequentemente no mercado um grupo de pessoas vestidas com roupas brilhantes feitas de tiras de tecido costuradas. As túnicas das mulheres eram enfeitadas com conchas de búzios, além de argolinhas de prata. Além disso, as pessoas usavam chapéus lisos, coloridos e parecidos com turbantes. James notou também que o povo não falava chinês entre si, mas falava um idioma que ele nunca ouvira antes. Foi então que ele descobriu que aquelas pessoas nem eram chinesas. Elas eram lisos, uma tribo de pessoas que morava nas montanhas que margeavam o vale do rio Salween. James então começou a contar sobre seu primeiro contato com o povo liso. Sua descrição era tão vívida que Belly parecia não estar mais sentada em uma clareira de pinheiros no estado de Washington, mas que havia sido transportada para a China e para as montanhas acima do rio Salween. Enquanto James descrevia a jornada angustiante para chegar até uma das vilas dos lisos, percorrendo trilhas íngremes nas montanhas, com quedas abruptas até o rio caudaloso no fundo do desfiladeiro abaixo, Belly estava lá em sua mente, andando logo atrás do missionário. Ela podia sentir o cheiro dos pinheiros que enchia o ar e sentia as pedras afiadas da trilha sob seus pés. Quando o missionário descreveu o pequeno aglomerado de casas que compunham a vila, projetando-se sobre estacas no terreno íngreme, para Belly foi como se ela estivesse lá. E quando James descreveu o povo liso e sua crença nos demônios e na adoração dos ancestrais, Belly quase conseguiu estender as mãos e tocar os aldeões. A hora passou muito rápido e James terminou sua apresentação prometendo levar seu público de volta à terra dos lisos e descrever mais do seu trabalho entre eles na próxima noite. Belly mal podia esperar. Na noite seguinte, ela estava sentada no auditório ao ar livre, esperando o missionário começar a falar. Quando James se levantou, ele falou sobre a língua dos lisos, contou que as pessoas não tinham uma linguagem escrita e falou sobre quantos meses ele passara sentado junto com as famílias lisos em suas casas para aprender a falar sua língua. Ele começara a conversar com eles em algo parecido com o chinês, que apenas alguns deles poderiam falar um pouco. Uma vez tendo aprendido a língua deles, James começou a produzir uma forma escrita da língua, que ficou conhecida como manuscrito Fraser. Ele descreveu como ele e outros dois tinham começado a traduzir o Novo Testamento para a forma escrita da língua liso. Mais uma vez, Belly ficou encantada durante a apresentação do missionário. Na noite seguinte, James falou sobre a grande luta no princípio para conquistar novos convertidos. Apesar de todos os seus esforços para aprender a língua liso e produzir uma forma escrita dela, para viajar de uma vila no alto da montanha até outras vilas em montanhas diferentes, de sentar e conversar e compartilhar o evangelho com o povo liso, praticamente não havia convertidos. De forma aberta e honesta, James contou como essa circunstância o levara a uma depressão profunda e como a chegada pelo correio de uma revista cristã, da qual ele nunca ouvira falar, abrira os seus olhos para o poder de Deus através da oração em tudo que ele fazia. Ele escreveu para sua mãe e pediu para que ela e seus amigos cristãos orassem por ele e pelo povo liso, para que Deus abrisse os seus olhos para a verdade e para o poder do evangelho. Com certeza as coisas começaram a mudar entre os lisos. Cada vez mais eles começaram a aceitar o evangelho e a se tornar cristãos, deixando para trás a reverência aos demônios, derrubando os altares erguidos para seus ancestrais. No entanto, como James observou, havia muito mais trabalho a ser feito entre os lisos, que habitavam não apenas algumas partes da China, mas também da Birmânia e das montanhas do Sião, Tailândia, onde a maioria das pessoas estava totalmente alheia à existência do Evangelho. Na última noite da conferência nos abertos, James fez um apelo aos presentes. A missão para o interior da China precisava de mais missionários para trabalhar entre o povo liso. Ele explicou que para qualquer homem que fosse, seria uma vida desafiadora, cheia de solidão e sacrifício enquanto caminhassem pelas montanhas onde os lisos viviam. Seria uma vida física e espiritualmente desafiadora, mas também seria uma vida que traria profunda alegria e realização, sabendo que ele estaria servindo a Deus da melhor maneira possível.
Conforme ouvia James fazer seu apelo, Belle ia ficando profundamente comovida. E enquanto o missionário implorava por missionários do sexo masculino, Belle silenciosamente orou. Eu irei, Senhor. Estou disposta a ir. Não sou um homem, mas eu irei.